Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia Gemini. E hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Amatya Karka posicionado na casa 4. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Na astrologia Gemini, o Amatya Karka é o indicador da sua carreira, porque Amatya do sânscrito significa ministro ou conselheiro e Karka significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão Amatya Karka, significa o indicador da sua carreira. É o astro que ocupa o segundo grau sideral mais elevado em longitude. O Amatya Karka tem a função de ser um conselheiro de finanças, de ser um tesoureiro, de ser um secretário. É um planeta muito prático. Então, a posição do Amatya Karka na casa, que no caso deste vídeo se trata da casa 4, indica que você deve desenvolver os assuntos da casa 4 a nível de profissionalismo para você conseguir alavancar uma carreira. Você não deve interpretar o Amatya Karka de maneira isolada para chegar a um veredito sobre a sua carreira, mas sim interpretar o Amatya Karka de maneira combinada. Você deve verificar o planeta que rege o signo que ocupa a casa 10, porque a casa 10 é a casa que naturalmente rege a carreira. Então você deve encontrar o seu ascendente sideral, ver qual é o signo que ocupa a casa 10, buscar o regente do signo da casa 10, o paradeiro desse planeta, compreender o que ele está querendo dizer e combinar com o que um Amatya Karka na casa 4 produz, para você chegar numa síntese sobre a sua carreira. Qualquer um dos 8 astros pode ocupar o posto de Amatya Karka, desde os luminares, que são o Sol ou a Lua, as 5 estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, e até mesmo o nó do norte da Lua, o Rahu. Qualquer um desses 8 astros pode ocupar o posto de Amatya Karka, só que nesse vídeo eu não vou focar em descrever os efeitos de cada um dos 8 astros na casa 4, mas sim focar no que o Amatya Karka individualmente produz quando posicionado dentro da casa 4. Embora você tenha o Amatya Karka posicionado no 4º signo, contado a partir do ascendente, ou do Lagna, como se chama em sânscrito, não significa necessariamente que você terá o Amatya Karka posicionado dentro da cúspide da casa 4. É por isso que na astrologia védica nós fazemos uso do chamado mapa bhava. E a função do mapa bhava é de organizar as cúspides. Então é de fato no mapa bhava que você deve verificar se o Amatya Karka está ou não está contido dentro da cúspide da 4. Porque se pelo mapa bhava estiver acusando que não, então o veredito será não. Você não tem o Amatya Karka na casa 4. Esse vídeo é direcionado única e exclusivamente para quem tem o Amatya Karka na casa 4 calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bem específica a minha orientação. Então, se você veio aqui porque você calculou o seu Amatya Karka de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha, eu vou pedir educadamente para você fechar o vídeo e sair, porque esse vídeo simplesmente não é para você, é uma perda de tempo. A minha orientação é bem específica. Esse vídeo é direcionado para quem possui o Amatya Karka dentro da cúspide da casa 4, de acordo com o mapa bhava, e o Amatya Karka calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Então, se você achou que as minhas orientações foram muito pesadas e ainda ficaram dúvidas sobre como calcular o Amatya Karka, você não precisa entrar em pânico, porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a como encontrar o seu Amatya Karka. Então, caso você não conheça esse tutorial, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um vídeo que tem escrito na capa os 8 Karkas. Então, você clica
clique nesse link que ele vai te direcionar para um tutorial em que eu ensino passo a passo de como você calcular a sua sequência de 8 carcas, ou characarcas, ou como se chama em português, indicadores móveis, dentre eles o que interessa para esse vídeo, que é o Amatya Karka. Então, uma vez que você fizer esse tutorial, aí você volte aqui para que nós possamos dar continuidade à aula. Só que antes de eu partir para a aula, eu vou falar para vocês que eu escrevi aqui na lousa as profissões mais objetivamente associadas com a casa 4. Caso você tenha o Amatya Karka dentro da cúspide da casa 4, ele vai estar representado pelas letras A, M, K dentro desse quadrado. Esse daqui, como vocês podem ver, é um mapa com um design do norte da Índia. Então, a casa 4 é sempre representada por este quadrado. Então, o que acontece quando nós temos o indicador da carreira posicionado na casa 4? A primeira profissão que a casa 4 faz é a de comprar e vender terrenos. A casa 4 rege terrenos, que são os lugares onde se constroem casas, chácaras, prédios. Então, a pessoa que compra e vende terrenos, essa é uma ocupação vista por essa casa. Tem relação com imobiliária. Então, você pode trabalhar como corretor de imóveis, que é uma pessoa que facilita o processo de compra ou de venda de um imóvel ou de um aluguel de um imóvel. Tanto colocar um imóvel para aluguel, quanto de encontrar inquilinos que vão alugar o imóvel. Então, você pode se beneficiar do aluguel de imóveis, que é o que algumas pessoas com a Amatya Karka na 4 fazem. Elas podem ter vários imóveis e colocá-los todos para alugar. E aí criar uma renda a partir disso. Tem relação também com fazendas. Então, a casa 4 rege fazendas. E então, compra e venda de fazendas. Tem relação com a agricultura. Então, a agricultura é a atividade associada com a casa 4. Porque a casa 4 representa o solo, onde o solo é fertilizado, representa a fundamentação das coisas, onde o solo é fertilizado, é germinado. Então pode representar o comércio de grãos, de hortifrutis, de atividade não só agrícola, mas também de pecuária. Ela também é vista pela casa 4, você pode se beneficiar com essas coisas. A casa 4 tem relação com jardinagem. Então, você pode trabalhar com alguma profissão relacionada a jardins, uma pessoa que cuida de jardins, ou também com a jardinagem entra aí também a botânica, uma pessoa que trabalha com plantas, que vende plantas, que constrói estufas, os lugares, a estufa para proteger as plantas de pestes, porque a casa 4 é uma casa que representa proteção, que representa acomodar as coisas contra ameaças. Então é isso que uma estufa faz. Tem relação também com a pesca, porque a casa 4 rege lagos, rege rios, não rege especificamente mares, mas lagos e rios, que é onde as pessoas fazem pesca. Então tem relação também com a pesca. Ou com a construção de lagos, ou de lagos artificiais, ou de canais artificiais, ligar fazer uma parte tributária de um rio. Esses tipos de coisas têm relação com a casa 4. Design de interiores é outra profissão associada com a Amatya Karka aqui, porque o designer de interiores é uma pessoa que faz o design dos móveis. Então você pode trabalhar com a construção de móveis, tudo que tem a ver com o lar, assim, com ser colocado dentro do lar, dentro de uma casa. Então aí entram também os carpinteiros, que são as pessoas que fazem móveis.
Também representa os arquitetos, que são as pessoas que projetam casas, que constroem o design das coisas. Entra também aí a construção civil, porque a casa 4 representa a construção civil, é a fundamentação das coisas. É o que fundamenta a sociedade, é o que fundamenta uma cidade, é a construção civil. E também a decoração da casa, que é o que o designer essencialmente faz, que é uma pessoa que vai desenhar o design das paredes, dos pisos, dos móveis. Hotelaria também tem relação com a casa 4. Você pode trabalhar com hotéis, ou com hostels, ou albergues, e até mesmo motéis também são vistos pela casa 4. Porque a casa 4 representa o lugar de acomodação das coisas, onde as coisas são acomodadas, onde as pessoas são recebidas. Tem relação com fornecer conforto às pessoas, profissões que forneçam confortos, profissões que abriguem as outras pessoas. Então você pode ganhar dinheiro construindo um hotel, uma pousada também, e aí você ganha sua renda a partir de hotéis. E sobre essa questão de alimentar as outras pessoas, a casa 4 também tem relação com alimentação, porque ela rege cozinhas. Quando a gente pensa que o mapa astral é como se fosse uma planta baixa, a casa 4 representa cozinhas, que é onde são preparados os alimentos. Então você pode trabalhar com culinária, como um chefe, com cozinhas também. Automóveis são vistos pela casa 4, porque a casa 4 ela é conhecida como uma casa de conveniências, de comodidades, e os automóveis eles são vistos como uma conveniência, como uma comodidade, porque é considerado um luxo. Então, compra e venda de automóveis ou pessoas que projetam automóveis ou que trabalham em concessionárias também são vistos pela casa 4. E também as chamadas lojas de conveniências, elas também são vistas pela casa 4, porque antigamente as pessoas tinham que plantar as coisas na horta ou matar um frango para ter frango. E hoje em dia a pessoa vai numa loja de conveniência e compra os hortifruti granjeiros, já tudo prontinho. Então, a casa 4 rege lojas de hortifruti granjas. E a pedagogia é vista pela casa 4, porque a casa 4 representa crianças, que é justamente a base da sociedade, são as crianças. Então, a educação de crianças, os pedagogos são vistos por aqui. E o sacerdócio também é visto pela casa 4. Isso é uma coisa que ela não é facilmente associada com a casa 4, porque a casa 4 ela é do elemento água, porque ela tem uma associação com o signo de Câncer e com a Lua, e o signo de Câncer é do elemento água. Mesmo que você tenha o Amatya Karka num outro signo que é um Câncer, mas só pelo fato dele estar na casa 4, ele em si já traz essa energia de Câncer, essa inteligência de Câncer. E a casa 4 é a única casa que é do elemento água e que é uma casa cardinal, uma casa Kendra, se chama, uma casa de iniciativa. Então, a casa 8 é uma casa de água e a 12 também, mas nenhuma delas é uma casa Kendra. Então, de todas as casas de água, a casa 4 ela é a mais forte de todas para o elemento água. E a partir da água que a gente adquire moksha, libertação. Então a casa 4 representa o estudo de textos sagrados, que é tipo assim, a base da nossa caminhada na espiritualidade começa na casa 4. Então a casa 4 representa os shastras, representa sutras, representa os Vedas, representa os épicos,
da Índia, como o Mahabharata, o Ramayana, são os textos sagrados que a gente estuda para dar sustentação, para dar base, para dar fundamentação para a nossa caminhada na espiritualidade. Então, essa casa, ela é muito poderosa para adquirir moksha. Então, ela pode sim fazer de um sacerdote, um brahmin, uma pessoa que ensina as outras pessoas, uma pessoa que tem pupilos, uma pessoa que tem alunos. Normalmente, assim, alunos mais jovens, uma pessoa que molda o caráter, que instrui as outras pessoas, que incute moralidade nas outras pessoas, é visto pela casa 4. Então, ela pode fazer também um Brahmin. E a casa 4 tem relação também com babás, porque ela representa crianças e cuidar de crianças. Então, você também pode ser uma babá. E também uma dona de casa. Embora a profissão de dona de casa ela não seja uma profissão em que seja remunerado, mas ela também tem relação com a casa 4, porque embora a profissão de dona de casa ela não seja remunerada, mas você está criando seus filhos, você está protegendo a sua família. E você vai ter um retorno depois disso, no futuro, porque os filhos vão crescer, eles vão cuidar de você quando você estiver mais velho ou mais velha. Então você tem um retorno anos depois. Então é considerado uma ocupação estilo casa 4, parentalidade. Tem pessoas que são assim, que a profissão dela é ser pai, que a profissão dela é ser mãe, que nada mais importa para ela, que carreira não é tão importante. Então, quando a pessoa tem o Amatya Karka, pode acontecer de a profissão da pessoa é ser mãe. Ela vive para ser mãe, ela vive para ser pai. Eu coloquei como asterisco essas duas profissões aqui, porque toda casa ela tem um lado, assim, considerado mais delicado, sabe? Então, a casa 4 ela não é diferente. Amas de leite tem relação com a casa 4. Eu coloquei com asterisco aqui amas de leite porque assim, é uma profissão que no contexto do Brasil ela foi uma profissão que surgiu num contexto bastante complexo e delicado, porque as amas de leite normalmente eram as mulheres africanas que eram escravizadas, assim, então tinha uma casa grande, tinha a senzala, aí quando a sinhá não podia amamentar por algum problema, aí a sinhá chamava uma ama de leite para amamentar o filho dela. Então, ama de leite, assim, no contexto brasileiro significava isso, só que assim, obviamente que ao longo dos anos isso mudou muito, não funciona mais desse jeito, mas existem pessoas hoje que vendem leite materno, mulheres que vendem leite materno. E a casa 4 ela rege leite, laticínios, ela rege também profissões que tenham a ver com comercialização de leite ou de produtos derivados do leite, como iogurte, sorvete, ghee, manteigas, queijos, produtos derivados do leite também são vistos pela casa 4. Então você pode, que aí entra nos hortifrutigranjeiros também, né? Uma pessoa que comercializa leite ou produtos derivados do leite, mas também pode representar leite materno. E isso pode ser perigoso, porque você precisa, para você ser uma ama de leite ou você comercializar leite, você precisa primeiramente fazer exames, fazer um check-up para ver se você está bem, exame de sangue, porque se você for portadora do vírus HIV, você não pode amamentar. Então, é um tipo de profissão que ela é mais delicada, precisa tomar cuidado. Melhor coisa é você comprar na farmácia o leite em pó, se você não pode amamentar. Melhor comprar o leite em pó na farmácia, ele tem todas as enzimas que o bebê precisa para crescer, todas as propriedades nutricionais que o bebê precisa para crescer, tá certo? É por isso que eu coloquei entre parênteses, é uma profissão que tem que tomar mais cuidado. E também a barriga de aluguel. Eu, basicamente, sou a favor da barriga de aluguel, porque eu acredito que a vida é um milagre.
Então, gerar a vida é um dom. Então, assim, existem mulheres que se sentem felizes em poderem gerar a vida. Mesmo que quem vá cuidar seja uma outra mulher que não pode ter filhos. Então, uma mulher que não pode ter filhos, ela pode contratar o serviço de barriga de aluguel. Em alguns países, como nos Estados Unidos, é legal. Aqui no Brasil não é legalizado. Na minha opinião, devia ser, porque, como eu falei, eu sou a favor da geração da vida, de dizer sim à vida, de gerar filhos. Então, se isso for um movimento individual da mulher que quer fazer isso, eu não acho que isso deveria ser crime. Agora, lógico que existem sempre as pessoas que vão perverter a profissão de barriga de aluguel, que vão explorar uma mulher. Então, as pessoas que são contrárias à barriga de aluguel, elas vão falar assim, ai, não pode ser legalizado isso porque você vai... só mulheres pobres que vão se submeter a isso, que não tem dinheiro, e vão comparar a barriga de aluguel como se fosse uma exploração, como se fosse uma prostituição. Na minha opinião, qualquer mulher em qualquer faixa sociocultural pode se interessar por querer gerar uma criança, independentemente de ser uma mulher pobre ou não. E até mesmo porque, no contexto de explorar uma pessoa pobre ou semi-analfabeta, existem outras profissões ocupações que explorariam, como, por exemplo, escravidão, prostituição, que é uma maneira de explorar uma pessoa pobre. Então, eu acho que dar a vida, de gerar a vida, não poderia ser uma coisa criminalizada. Então, assim, eu coloquei entre parênteses porque essa é uma profissão que ela pode ser considerada crime em determinados países. Então, para você não ter problemas com a legislação brasileira ou de um país que não legalize isso, então é melhor evitar esse tipo de ocupação, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu acredito que eu cobri todas as profissões que são mais objetivamente associadas com a Casa 4. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!